Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Ivan. E aqui é a Ana. E seja muito bem-vindo ao Escritório Sem Gravata, o seu podcast sobre gestão e outros assuntos da área corporativa. E hoje a gente vai falar sobre o quê, hein? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre um assunto bastante interessante da parte ergonômica, pensando em recursos humanos. A gente vai estar abordando um pouco sobre análise ergonômica na parte de confrontação e autoconfrontação. Confrontação e autoconfrontação, isso é o quê? Você caçar confusão com os outros? Vamos pensar que sim. Então me explica, por favor. Bom, gente, pensando na análise ergonômica, né, na AET, Análise Ergonômica do Trabalho, é uma abordagem fundamental para avaliar e melhorar as condições de trabalho, visando o bem-estar dos trabalhadores e a eficiência das operações. Confrontação e autoconfrontação são dois conceitos importantes dentro desse contexto. Se a gente for pensar, a confrontação é aquela que envolve a comparação entre as condições de trabalho reais e os requisitos ergonômicos regulamentares. Nesse processo, os ergonomistas e trabalhadores confrontam as condições de trabalho com as diretrizes estabelecidas, identificando discrepâncias e áreas que necessitam melhorias. É a mesma coisa de você mandar uma pessoa fazer alguma coisa, só que você não dá meios para que aquilo seja executado. Então, a gente vai imaginar que é pedido para ser feita uma coisa, mas há discrepância ali entre a atividade dada e a tarefa realizada. Entendi. E a autoconfrontação? É a mesma coisa? É muito diferente? Bom, auto a gente já lembra de si mesmo, né? A autoconfrontação é uma abordagem mais específica onde os próprios trabalhadores são incentivados a refletir sobre as suas atividades e ações no trabalho. Elas se confrontam com suas próprias práticas e experiências, a fim de identificar aspectos que possam ser melhorados. A autoconfrontação capacita os trabalhadores a serem parte ativa do processo de melhoria da ergonomia, fornecendo insights valiosos a partir de sua perspectiva. É aquilo que o empregado ele acha do trabalho, é aquilo que ele consegue enxergar nas atividades que ele realiza ali durante o seu dia a dia. E de acordo com o que ele vai tendo dificuldade, ele dá aquele insight de ideia para poder, você imaginar, analisando a situação dele dentro da atividade, ele vai falar assim, poxa, isso aqui é o que me atrapalha, isso aqui é o que está me prejudicando. E aí, a partir disso, a partir dessa autoconfrontação, ou seja, esse olhar crítico dele mesmo com a atividade dele, a gente consegue coletar dados e estar agindo ali por meio da análise ergonômica do trabalho. Entendi. E você pode exemplificar para mim algumas razões pelas quais esse tema é crucial? Bom, se a gente for pensar justificativos da importância desse tema, né? Pode ter uma melhoria de saúde e segurança do trabalho, é uma delas. O desempenho e a produtividade, porque vai estar mais confortável, vai estar mais tranquilo, então isso vai melhorar a produtividade. A gente envolve os trabalhadores, então a gente tem a participação dos trabalhadores aí nesse caso, com a maior produtividade e com a execução da atividade de uma maneira certa, a gente consegue ter uma redução de custos, né? Resultando em menos acidentes de trabalho, menos afastamento por doenças ocupacionais e custos operacionais mais baixos devido a um ambiente de trabalho mais eficiente. Se a gente for imaginar, mais um resultado é o bem-estar dos trabalhadores, a prevenção de lesões a longo prazo e a competitividade empresarial. A competitividade empresarial não seria um ponto negativo? Bom, geralmente as empresas investem na saúde e segurança de seus trabalhadores que se destacam como empregadores de escolha, atraindo e retendo talentos. Entendi. Então é uma empresa que seria interessante trabalhar. E isso, justamente. E aí, Ana, vamos falar um pouco sobre confrontação na análise ergonômica do trabalho? Vamos sim. Bom, a confrontação na análise ergonômica do trabalho, ela vem se mostrando um processo crucial. Ela vai envolver uma comparação e uma avaliação das condições de trabalho reais com os requisitos ergonômicos e regulamentares estabelecidos. Lembrando que a ergonomia também entra na questão da saúde do trabalhador.
A finalidade da confrontação é identificar discrepâncias, riscos ergonômicos e áreas que necessitam de melhorias, a fim de garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para os funcionários. E aí a gente pode citar alguns pontos chaves também da confrontação na análise ergonômica do trabalho, começando com a comparação com padrões ergonômicos, identificação de discrepâncias, riscos ergonômicos, propostas de melhorias, envolvimento dos trabalhadores, conformidade regulatória. Todos esses são pontos-chave que acometem a confrontação na análise ergonômica do trabalho. E aí você poderia falar um pouquinho sobre cada um deles pra gente. Bom, se a gente for pensar da comparação com padrões ergonômicos, durante a confrontação, os ergonomistas comparam as condições de trabalho existentes com os padrões ergonômicos e regulamentares relevantes. Isso pode incluir diretrizes relacionadas à postura, movimento, peso, iluminação, vibração e outros fatores que afetam a saúde e desempenho dos trabalhadores. Já na parte da identificação das discrepâncias, que no caso é esse conflito, visa identificar as discrepâncias entre o que está realmente ocorrendo no ambiente de trabalho e o que é considerado ideal em termos ergonômicos. Essa discrepância pode ser relacionada a tarefas, layout, design de equipamentos, organização do trabalho e outros aspectos. Bom, pensando em riscos ergonômicos, a confrontação ajuda a identificar situações ou condições de trabalho que têm o potencial de causar lesões, desconforto ou fadiga para os trabalhadores. Isso pode incluir posturas inadequadas, movimentos repetitivos, esforços excessivos e exposições a vibrações prejudiciais. Entendi. Bom, pensando na proposta de melhorias, com base nas discrepâncias e riscos identificados durante a confrontação, os ergonomistas desenvolvem uma proposta de melhoria. Essas propostas podem variar desde reconfiguração de layout do local de trabalho até a recomendação de equipamentos ergonômicos ou a implementação de práticas de trabalho mais seguras, né? Bom, como eu já havia falado, o envolvimento dos trabalhadores no processo de confrontação é bastante interessante, pois são eles que têm o conhecimento prático das condições em que trabalham. E esses feedbacks que os trabalhadores trazem, no caso para os ergonomistas, pode ser valioso para identificar problemas que podem passar assim despercebidos. A respeito da conformidade regulatória, ela ajuda as organizações a garantir conformidade com regulamentações de saúde e de segurança no trabalho. Ela assegura que as condições de trabalho atendam aos requisitos legais e padrões de ergonomia. E após isso tudo, a gente tem sempre a melhoria contínua, que conforme a gente vai se adaptando, vai chegando ao ponto que é necessário, entre o trabalhador e o ergonomista, a gente vai prosseguindo para uma plenitude, para uma melhoria contínua. Então, no caso, a parte da confrontação seria mais uma conversa entre um líder e os empregados, um líder e um ergonomista e os empregados, com essa colaboração. Isso, justamente. A confrontação nesse caso seria o ergonomista, junto aos trabalhadores, estar confrontando as atividades que estão sendo realizadas dentro da organização. Ótimo. E na parte da autoconfrontação, que é uma abordagem específica que se concentra na reflexão e participação ativa dos próprios trabalhadores no processo de análise e melhoria das condições de trabalho, em vez de depender principalmente de observações externas ou de especialistas, a autoconfrontação encoraja os trabalhadores a refletirem sobre suas próprias atividades e ações no ambiente de trabalho. E aí tem alguns pontos principais também que são relacionados à autoconfrontação, né? Que no caso a autoconfrontação seria uma coisa meio que contrária. Não seria um líder e um ergonomista com o colaborador, seria uma confrontação própria do colaborador, é isso? Isso, justamente. É o que a gente havia citado anteriormente. A participação dos trabalhadores em uma autoanálise do seu trabalho é o que vem gerando a autoconfrontação. Então a gente tem uma reflexão individual e coletiva também, a identificação de desafios e oportunidades, né, que a gente facilita para que os trabalhadores identifiquem desafios, dificuldades, oportunidades de melhoria em suas tarefas e condições de trabalho. Eles podem relatar desconforto, problemas de postura, fadiga, riscos à saúde e seguranças, entre outros. Essa análise de dados vem muito desse feedback do trabalhador ao ergonomista. E a partir desse momento que o gestor, o ergonomista, consegue implantar essa idealização dentro ali da sua organização, a gente tem uma avaliação contínua. Assim como na confrontação a gente tem uma melhoria contínua, na autoconfrontação a gente tem uma avaliação contínua
dessas atividades que vão sendo realizadas. Então a gente cria esse senso crítico. No caso, pensando nas duas abordagens, a confrontação seria o ergonomista junto aos trabalhadores analisando o trabalho realizado. Já na autoconfrontação é o próprio trabalhador analisando as suas atividades e trazendo feedback ao ergonomista, entendeu? Nesse caso, o caminho ele é meio que inverso. Bom, pensando em autoconfrontação e confrontação, a gente tem alguns pontos bacanas aí, que são benefícios. Na confrontação, a gente pode estar citando a identificação precisa de riscos ergonômicos, as conformidades com a regulamentação, que é justamente aquele ponto, o que é mandado, o que é regularizado, e o que está realmente acontecendo. A melhoria na eficiência da produtividade, a redução de lesões e acidentes e ambientes de trabalho mais seguros como resultado disso tudo. Já na autoconfrontação, a gente tem o empoderamento dos trabalhadores que passam a ter mais voz em relação às suas dificuldades, em relação a seus obstáculos que eles enfrentam durante o seu dia a dia. Eles passam a ter uma visão mais prática. Isso facilita para os gestores, para os ergonomistas, uma coleta de insights exclusivos que somente os trabalhadores têm conhecimento. Eles aprendem a ter uma comunicação mais aprimorada, porque eles vão passar a ter mais voz, então eles vão pensar mais em como transmitir aquela mensagem sobre o que está acontecendo e passam a ter uma melhor qualidade de vida no trabalho. E aí também eles podem ter soluções mais eficazes por estarem escutando os trabalhadores, né? Por estarem fazendo com que os próprios trabalhadores observem o que tem de dificuldade, o que tem de facilidade e ouvindo de fato os trabalhadores, né? Não só chegando, perguntando e tirando as próprias conclusões. Justamente, aquele velho dilema do gestor. E quando você está na planilha, no fluxograma ali, no planejamento do projeto, que você está ali fazendo bonitinho no papel, é uma coisa, mas na hora que você pega ali, vai algema realmente, olha ali o que está acontecendo, observa, né? E a partir desses insights, a gente vai ter soluções mais eficazes. Por quê? Porque tá vindo direto da fonte onde que o problema realmente está acontecendo. Ok, mas a vida não é um morango, né? E é claro que tem alguns desafios e algumas considerações sobre a autoconfrontação e a confrontação. Isso, justamente. Se a gente for pensar com desafios na parte de confrontação e autoconfrontação, que tem que ser uma coisa assim muito bem explicada, muito bem clara ali para os trabalhadores. Sempre um gestor tem ali um probleminha com resistência à mudança. É necessário ter essa clareza porque existe muita falta de conhecimento por parte dos trabalhadores a respeito desses temas que estão ali tentando ser implementados pelo gestor. E aí a gente pode entrar então numa consideração. Para isso é preciso ter uma educação e um treinamento, né? Para envolver os trabalhadores. Isso, justamente. Então a gente vai ter a educação e treinamento, vai estar envolvendo mais esses trabalhadores que vão passar a enxergar mais claramente o objetivo aonde que a gente está querendo chegar. Só que aí a gente pode achar no meio do caminho alguns recursos limitados, resistência a tempo, esforço e uma complexidade nas intervenções. Isso também pode dificultar um pouquinho, né? Mas aí com bastante insistência, com os treinamentos, trazendo os trabalhadores pra gente, a gente passa a despertar mais a liderança e comprometimento. E a gente mostra também em relação a nós gestores, a nós administradores, a nós ergonomistas, a liderança da administração. Isso passa a ter uma avaliação contínua a respeito desse processo da análise ergonômica do trabalho. É importante a gente lembrar também que não é só abordar setores separados, é interessante a gente ter uma abordagem multidisciplinar, né? E isso, justamente. Porque a partir do momento que você vai implementando isso dentro da sua organização, cria-se a cultura de segurança e passa a ter uma comunicação mais eficiente justamente por causa desse feedback de insights, dessa comunicação entre líderes e liderados e realmente a colaboração de todos
em prol de um objetivo que é essa implementação da análise ergonômica do trabalho, utilizando os métodos de confrontação e autoconfrontação. Interessante. Então, no geralzão, a gente pode passar uma pincelada e falar que é sempre bom manter atualizado, se educar e educar aos outros também, desenvolver habilidade de comunicação, respeitar diversidades e manter foco na prevenção. Bom, Ana, eu acho que por hoje é isso, né? Já fritou o cérebro da galera. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast Escritório Sem Gravata, falando hoje um pouco sobre confrontação e autoconfrontação. Se você gostou, deixe seu like aí, nos siga nas redes sociais e até a próxima. Fui!